mas tá tudo mudando. Esse lugar não me faz bem à saúde. Eu deveria estar em Hollywood por um segundo. Olá, boa noite. A população idosa do Brasil deve quadruplicar até 2060, segundo estimativas do IBGE. As projeções foram feitas com base na expectativa de vida das pessoas acima de 65 anos. Na medida em que aumenta a longevidade do brasileiro, cresce também a inclusão deste segmento no mundo virtual. Hoje, muitos idosos não são antenados somente em relação à informática. Vovôs e vovós do século XXI são proativos, cuidam da própria vida. Vão à academia, ao salão de beleza, saem para dançar, viajam, trabalham e não querem mais a cadeira de balanço. Um estudo feito com centenários americanos mostrou que o segredo para atingir essa marca é investir na qualidade de vida e manter-se bem informado. 13% dos entrevistados tinham TV por assinatura, iPhone, iPod, notebook, monitor HD e conta no Facebook. Mas tem também o outro lado da moeda. Uma grande parcela da população idosa do Brasil que está à margem do desenvolvimento. Para esse grupo, as novas ferramentas virtuais ainda causam medo e formam barreiras na comunicação. No último sábado, dia 26, foi comemorado o Dia da Vovó. E este programa é dedicado aos avós. Sobre todas as coisas, discute hoje os avós do século XXI. Uma boa noite, Fernando. Boa noite, Zete. Boa noite a você de casa também que está nos assistindo. Lembrando que estamos ao vivo hoje, segunda-feira, 28 de julho. Nossa primeira convidada é a modelo fotográfica Dona Maura Silva Santos, avó de 8 netos e um bisneto. Ela também é moradora do Complexo Gerontológico Sagrada Família da OVG. Boa noite, Dona Maura, seja bem-vinda. Obrigada. Está aqui com a gente também o supervisor de informática do Senac Goiás, Joelias Júnior. Ele é especialista em cursos para a melhor idade. Boa noite, Joelias, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, boa noite. E ao meu lado, a médica geriatra doutora Isadora Crozara, ela que é presidente da Sociedade Goiânia de Geriatria e professora do UFG. Boa noite, doutora, seja bem-vinda também. Boa noite, é sempre um prazer participar desse tipo de evento que envolve o idoso, a Sociedade de Geriatria e Gerontologia, que está sempre presente nesses espaços. Seja bem-vinda. E você de casa sabe que pode mandar sua participação pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail sobretodasascoisastv@hotmail.com, pelo nosso Twitter, o @sobretodas, tem o nosso Facebook também, que está online, e tem o telefone, 3201-7708. Eu vou começar nosso programa perguntando para a Dona Maura como que a senhora virou modelo. Aí eu fui na agência levar uma neta para fazer um teste. Chegou lá, ela fez o teste e tudo, mas eles gostaram, foi da avó. Aí me convidaram, aí a neta ficou por escanteio. Isso tem quanto tempo, Dona Maura? Já tem acho que uns 15 anos. E que tipo de trabalho a senhora costuma fazer? Eu faço vários, né? Já fiz para tantas agências. Propaganda? Propaganda. E já fiz para comércio, para hospital, para muitas coisas. A senhora mexe com computador? Muito pouco, mas estou tentando. Tentando aprender? Aprender. Mas a senhora já consegue, já abre, já entra, mexe na internet? Tá certo. Bom, eu vou pular o Joelias só para a gente tirar uma dúvida com a doutora Isadora. O idoso, na essência, se a gente pensar na questão mental, ele tem realmente mais dificuldade em aprender a lidar com as novas tecnologias? Na verdade, da parte de aprendizado, o idoso é capaz de novos aprendizados. Talvez a velocidade desse aprendizado vai depender muito dos estímulos que ele teve numa juventude, na formação, no grau de escolaridade, né? Na sua vida profissional. Mas o idoso, ele é capaz de novos aprendizados, mesmo idoso, muito idoso, que é aquele idoso com mais de 80 anos. Eu tenho pacientes com mais de 80 anos que são meus amigos de Facebook, me mandam WhatsApp, então assim, não é incomum. É mais difícil, às vezes, não pela dificuldade do aprendizado, mas pela
a dificuldade do acesso, né? E pelos mitos que essa população tem de que eles são, que para eles é mais difícil, mas do ponto de vista cognitivo é só um pouquinho mais lento o aprendizado, mas é possível. João Elias, você como supervisor, já foi professor Sim. dessa área de informática para idosos, como é que você classifica? Eles realmente demoram um pouquinho mais? O que eles têm é mais medo, mais preconceito em relação a essas tecnologias? Olha, eu acho que o que prevalece é, de fato, o medo, né? Uma tecnologia que não nasceu na geração deles, né? Digamos assim. E tem também um pouco de preconceito, né? Chega às vezes ali e fala, ah, esse mundo não é para mim, eu não vou conseguir dominar esse computador, isso aí é coisa que o meu neto mexe, né? Mas isso aí é fácil de ser vencido isso também. Geralmente, logo na primeira ou nas primeiras aulas, já costuma ser vencido esse medo. Mas depois disso a gente vê que tem, de fato, assim, um pouquinho mais de dificuldade, um aprendizado um pouco mais lento, né, diríamos. Mas eles têm a mesma... A gente consegue passar praticamente os mesmos tipos de conteúdo de um curso de informática básica, que seria um curso normal, né? Assim como a gente faz um curso que é específico para a melhor idade. Quanto tempo dura um curso? A gente tem durações diferentes dependendo da carga horária. A gente tem o curso com duração de 2h30 e com duração de 3 horas de aula por dia. A gente prefere uma duração de carga horária dessa hora um pouco menor, até porque é um público que às vezes é um pouco mais impaciente também, né? Ou que se cansa de ficar muito tempo ali. E a gente tem 2 módulos o curso. A gente tem um primeiro módulo, que é o curso de 60 horas, e tem um segundo módulo, que é o curso de 70 horas, né? Que seria como se fosse um mais básico e outro um pouco mais avançado. João Elias, mas essa procura é grande pelos idosos? São os netos que chegam lá com os avós? Como que é? Olha, a gente recebe frequentemente os alunos do curso e eu nunca vi nenhum acompanhado dos netos. Sempre vão por eles mesmos, né? A procura é grande na nossa unidade, tanto que a gente tem turmas frequentes, sempre são uma turma após a outra. A gente tem turmas no período da manhã, no período da tarde. Agora mesmo a gente, por ser período de férias, e muitos avós gostam de acompanhar os filhos, os netos, então a gente está sem turma vigente agora por conta disso, mas em agosto a gente já começa a turma de novo. E assim, são turmas às vezes 2 pela manhã, 1 pela tarde, então a procura é constante mesmo, né? E acontece às vezes de, por exemplo, a mulher vai e depois ela leva o marido também, né? Às vezes o contrário. Ou uma amiga indica e depois vai também, mas a procura tem sido frequente lá. Dona Maura, a senhora chegou a fazer um curso ou a senhora está aprendendo sozinha a mexer com Não, eu estou fazendo curso. Está fazendo um curso? Fala pra gente como é que é a rotina da senhora. A senhora acorda, o que a senhora faz durante o dia? Eu acordo pela manhã, preparo primeiro o café, vou tomar o café, depois eu vou organizar a casa. E gosto muito de artesanato. Aí eu vou para o artesanato, eu gosto de ver televisão trabalhando. Eu estou ali de frente à televisão, quando eu ouço uma coisa que me interessa, eu paro, olho, mas continuo. Eu sou muito, atuo no artesanato. A senhora acha que, a senhora considera que a senhora tem uma vida ativa? Eu tenho. Eu acho que não é porque eu tenho essa idade que eu tenho que parar. A gente tem que evoluir com o tempo. Então, o tempo vai para frente, a gente tem que ir, não pode parar, né? E por que a senhora quer mexer com o computador? É porque é uma coisa a mais para mim interagir, né? Para ser mais atual. A senhora já tem Facebook, WhatsApp? Já tem? Tem. Tem muitos amigos? Tenho alguns, por enquanto, né? Porque, por enquanto, eu vou devagar. Ô, Isadora, o idoso hoje, ele realmente é bem diferente, o idoso do século XXI, ele é realmente diferente. Ele é proativo, ele busca mais coisas. Primeiro que o idoso, hoje, ele vive mais, né? Ele vive mais, a família não está mais tão presente, porque os filhos trabalham, os netos trabalham, então ele tem que se virar mais sozinho. Então ele busca. E as informações que ele recebe no dia a dia fazem com que ele procure se interagir do que está acontecendo no mundo, né? E isso que eles fazem em busca de novos conhecimentos, novos aprendizados, é muito importante para a questão da cognição, do não desenvolvimento de doenças. Então, assim,
as novas informações chegam, o idoso de hoje sabe que é super importante fazer exercício, que é super importante uma boa alimentação, que é importante se manter ativo do ponto de vista do trabalho ou das relações sociais, dos amigos, de participação de grupos. Então, ele tem essa informação chega através das mídias para esse idoso. E ele, sabendo disso, ele começa a procurar aos novos aprendizados para estar também interagindo nesse mundo. E hoje não é incomum ele estar no mercado também de trabalho. É, né? porque essa pesquisa que a gente citou na abertura do programa, feita nos Estados Unidos, não é que o idoso está buscando interagir com a tecnologia, é que a interação com a tecnologia aumenta a longevidade, quer dizer, ela é fundamental para que o idoso, para contribuir para que o idoso viva mais. Porque hoje em dia as tecnologias elas estão no nosso dia a dia, né? O controle remoto é uma coisa, não é muito antiga, né? Então, assim, aos poucos eles foram inserindo nas suas atividades as novas tecnologias. Uhum. E aí isso tem aos poucos feito parte. Uhum. Joelias, o perfil de quem procura esse tipo de curso são idosos que já não estão no mercado de trabalho e querem realmente para se conectar, para se atualizar, ou aquele que também está no mercado de trabalho e sente a necessidade de aprender mesmo a lidar com essas tecnologias? A maioria das pessoas que procuram a nós são pessoas que já não estão mais no mercado de trabalho, e eu acho que muitos deles até veem ali como uma atividade social, né? Uma maneira de estar entretendo o seu tempo também. Porque, inclusive, esses dois cursos que eu citei para você são específicos para a melhor idade, né? A gente tem o curso de informática básica para a melhor idade e depois o de práticas de informática para a melhor idade. Muitos deles até fazem os dois cursos, às vezes voltam para o mesmo curso, porque ele encontra um convívio social, faz amizades, né? Encontra convívio com a professora, com outras turmas e tal, né? E alguns até às vezes vão para outros cursos, vão para cursos de edição de imagem, Excel básico, para permanecer naquele meio de convívio social, né? Uhum. E o perfil que procura a gente, a maioria realmente não está mais no mercado de trabalho e gosta de ter esse contato com o computador para poder manter contato com os netos, com os filhos. Inclusive no curso é ensinado a criar uma conta no Facebook, cria-se um e-mail para a pessoa, né? Para ele poder conseguir comunicar com esse filho que está à distância, aprender a fazer uma videochamada com o filho que está à distância, adicionar as pessoas no Facebook, conseguir se interagir ali, né? A professora ela cita também sobre essas tendências de novas tecnologias que todos os dias aparecem. A gente teve MSN, e depois o Facebook, hoje em dia a gente tem o WhatsApp, eles chegam perguntando o que é, como que utiliza, né? Então, e todo mundo aprende? Aprendem. Todo mundo aprende, não tem ninguém que sai do curso. A professora só passa para o próximo tema, a hora que ela vê que todo mundo aprendeu. Tá certo, nós vamos chamar nosso primeiro intervalo comercial, lembrando que você pode ligar para cá, fazer sua pergunta, o nosso telefone é o 3201-7708. Juntar via internet, um grupo de dietes te conectado. Eu quero estar na rede, eu quero entrar na rede, promover um debate. Juntar via internet, um grupo de dietes te conectado. Eu quero estar na rede. Sobre todas as coisas desta noite, está falando sobre os vovós do século XXI. Nós recebemos aqui a dona Maura Souza, que é modelo fotográfica, o Joelias Júnior, que é um supervisor de informática do Senac, e também a doutora Isadora Crozara, que é médica geriatra. O que foi? Eu falei errado, dona Maura Silva Santos. Certo. Bom, e-mail, redes sociais, smartphone, WhatsApp, Facebook, tudo isso parece simples, mas não é para todos os seres humanos, para todo mundo, né? Tem algum grupo de pessoas que acha difícil lidar com isso, e alguns idosos consideram isso ainda um pouco mais difícil. O Fernando foi à SUS de Goiânia saber a opinião dessas pessoas sobre esse tema. Vamos ver. Alguns idosos dominam a tecnologia, mas nem todos são assim. Como a terceira idade lida com esse problema? Você tem facilidade de mexer com computador, senha, caixas eletrônicos? Não, de maneira alguma. Não dou conta.
Não? Não. Você tenta, como que é? Não, não entendo. Não, nós não entendemos muito dessas coisas, não. Pra falar a verdade, eu nem sei ligar computador, bicho. Não. Nada? Nada. E quando vocês querem, assim, descobrir alguma coisa, pesquisar, como que você faz? Aí a gente tem uns moleques que é filho da gente e entende mais essas coisas, a gente recorre a eles. Já pede uma ajudinha? Eles fazem tudo pra gente, né? Só meus meninos que mexem, mas eu mesmo não. Só os netos mesmo que mexem. Eu não, tô fora. Acostumei com o meu modo antigo. Quando eu quero uma coisa nessa área, eu procuro meus filhos, alguém que me informa a respeito. Eu tenho meninas que de 14, 15 anos, então eu acesso junto com elas. Você vai assim em caixas eletrônicos, assim, como que você faz? Aí é obrigatório, né? Não tem como mudar, né? De caixa eletrônico eu tenho que mexer porque, né, eu aprendi porque é necessidade. E esses novos celulares, assim, você pretende... Só o comum mesmo. E assim mesmo tem uma preguiça para entender. Se passar de 2 minutos, até 2 minutos, passar 2 minutos já fico com preguiça de atender, já vou perdendo o assunto e já vamos falar, vamos desligar logo. Fernando, você que ouviu, que fez a edição desse material, a maioria realmente encontra dificuldade, não mexe com a internet. Encontra dificuldade e pede ajuda aos netos, aos filhos. Tá certo, mas pelo jeito todo mundo tem computador em casa. A maioria tem. Certo. Joelias, você acha recomendado pedir essa ajuda aos filhos e aos netos? Ou o neto precisa ensinar e depois o avô seguir em frente? Olha, existe, eu acho que 2 faces aí, né? É de certa forma, eu acredito que mais confortável você aprender com alguém que você já conhece, que já tem uma certa confiança. Mas, por outro lado, é muito comum a queixa de que os filhos e netos não têm tanta paciência para ensinar. Isso agora. Justamente porque eles têm já um nível de conhecimento bem diferente, eles aprenderam de uma maneira mais diferente, né? Os netos, a maioria já nasceu dentro desse mundo da tecnologia, então para eles é muito mais intuitivo, é muito mais rápido, muito mais fácil, né? Os avós nem sempre têm essa paciência, né? Às vezes o neto chega e clica ali, faz assim. Aí o avô já ficou perdido ali, né? Não sabe como é que é. Então eu acho interessante procurar um curso específico, e aí eu digo um curso específico porque acontece também daquele avô que vai procurar um curso, digamos, regular e perde a paciência pelo mesmo motivo, porque o instrutor está acostumado a ensinar um público que é mais de uma aprendizagem um pouco mais rápida, né? E aí talvez também perde a paciência porque não consegue se adequar. Então, quando ele procura o curso específico, primeiro que todo mundo que está ali geralmente está no mesmo nível de conhecimento, tem as mesmas ansiedades, né? Mas procura eles chegam as mesmas coisas. Com nível... Qual o nível que eles chegam? Assim, não a maioria nada, chega, sem noção? A maioria chega assim com um nível bem básico. Alguns chegam até com os próprios notebooks já no curso, mas às vezes sabe só ligar, no máximo mandar uma mensagem ali para o filho num e-mail ou num Facebook. Mas é bem comum aqueles que chegam lá sem saber nada mesmo, assim, sem ter contato nenhum. Ganhou o computador do filho, aí se matriculou no curso porque quer aprender a utilizar. Pois é, ali a gente viu... avós e filhos, né, Fernando? Pelo jeito que a gente pôde perceber ali, todo mundo tinha computador em casa e todo mundo demonstrou essa dificuldade, a falta de paciência, muito em função disso que o Joelias colocou pra gente. Eu já vi algumas cenas, o seguinte, o filho ou o neto ensinar, a avó tá ali mexendo. Ele pega o computador para ensinar, ele tira dali, né? Eu tenho a impressão, não sou professora, mas que você tem que deixar o idoso fazer. Claro. Você tem que ensinar, mas eles não têm a paciência, né, de ensinar. Então eles pegam o computador, isso vai dificultando um pouquinho, né? Só lembrar para esse neto, para esse filho, que quantas vezes a mãe ficou lá ensinando ele a andar, ensinando ele a escovar os dentes, ensinando a caminhar. Tem que ter um pouquinho de paciência nessa hora. A senhora tem alguém que ajuda? Eu tenho meus netos, meus filhos, mas não me ajuda tanto não, porque moramos longe, né? Mas eu tenho a professora ali bem unida comigo, né, que ela me ensina bem. Uhum. E se você for pensar do ponto de vista, porque o aprendizado é um exercício para memória, né? Uhum. O que acontece com o idoso quando ele tem essa bengala que é pedir para o filho, para o neto resolver, ele começa a ficar acomodado, né? E não estimula esse cérebro a um novo aprendizado, que é muito importante hoje, que a gente tem tanto medo das demências, da demência de Alzheimer. Então,
o novo aprendizado da tecnologia, de aprender a mexer com o computador, de novas línguas, é muito importante para manter esse cérebro ativo, sair dessa zona de conforto, porque para o idoso é mais confortável, mais rápido, às vezes ele fica acomodado, essa que é a palavra, ao pedir para alguém resolver um problema que ele deveria estar indo buscar. Então, isso acontece. Eu fico pensando assim, hoje em dia, você precisa da tecnologia até para você receber seu pagamento no banco. Você precisa ter acesso a um caixa, saber lidar com caixa eletrônico. E essa dificuldade em lidar com isso, muitas vezes, leva a alguns golpes, né? Às vezes o idoso chega num banco, pede a ajuda de alguém. Hoje a gente sabe de histórias, infelizmente, até de filhos e netos que se aproveitam dessa dificuldade que o idoso tem para se apropriar daquilo que é deles, né? Então, esse acesso a essa tecnologia pode ser útil também na hora de você receber seu salário, ir no banco, né? E ter acessar novos conhecimentos, a sua atividade do dia a dia mesmo. É muito importante você ficar independente, né? Independência, hoje a tecnologia está vinculada à sua independência no dia a dia. Olha, temos até um exemplo aqui, várias participações aqui. Vou ler um aqui do Rafael Carneiro, via Facebook. Ele fala que a avó dele é uma graça, que ela tem 80 anos de idade, tem Facebook, várias redes sociais, e agora ela quer ir à academia. Faz ela muito bem, incentive, Rafael. Existem caminhos para adaptação desses novos meios? Você colocou que o professor, quando se procura um curso específico para a terceira idade, é mais fácil porque as pessoas que estão ali têm as mesmas, às vezes, dificuldades, estão na mesma faixa etária, mas é diferente esse ensinamento? Existem caminhos diferentes para fazer com que o idoso aprenda a lidar com isso? Eu diria que a metodologia, as tecnologias que a gente usa para ensinar esse público, ela é a mesma que a gente utiliza para qualquer outro público. A diferença é a ênfase que a gente dá nisso. A gente usa uma metodologia construtivista repetitiva lá. Então, o construtivismo é aquela produção de conhecimento a partir da própria pessoa, né? Ela vai repetir, digamos, até conseguir entender, construir o próprio conhecimento. O que eu acho que seria um diferencial para esse público é que a gente usa de métodos mais visuais. Por exemplo, eles recebem no curso uma apostila que vem com imagens do que seriam os passos que eles vão executar, né? Por exemplo, para você entrar no e-mail, qual que é o passo a passo? Aí tem uma imagem da barrinha lá onde você vai clicar para abrir um navegador. Depois tem a imagem de onde você clica e vai digitar o endereço para poder acessar o seu e-mail. Depois a imagem de onde vai acessar a conta e colocar a senha, né? E também esse passo a passo. É uma coisa que eu já vi que facilita muito. A instrutora, inclusive, ela quem elaborou essa apostila, e ela falou que elaborou justamente porque ela viu essa necessidade. Durante as aulas, os alunos pediam, professora, dita para mim qual que é o passo a passo para fazer isso. Aí ela fez isso em forma de apostila. Então coloca, passo 1, faz isso, passo 2, faz aquilo. E junto as imagens que mostram aquilo. E também durante as aulas, a aula ela é expositiva e ao mesmo tempo prática. Tem um data show, onde a professora faz primeiro, mostrando para os alunos qual é o caminho, e aí depois os alunos têm a oportunidade de praticar e de repetir no computador deles, né? Nós estamos falando aqui das avós que têm dificuldade. Estou falando das avós, porque o programa é dedicado às avós, por causa do dia da avó que foi no último dia 26, mas nós temos um outro perfil de avós hoje, né? Aquela avó que sabe até mais do que a gente, que trabalha, que está no mercado de trabalho, que não é mais aquela avó que fica em casa, que está cuidando do neto para a filha trabalhar, o filho trabalhar, né? Tem um outro perfil. O Fernando conheceu uma, né, Fernando? Dona Maria Ruth, que joga até videogame. Vamos ver. A ciência já comprovou que jogar videogame melhora a qualidade de vida de pessoas acima dos 60 anos. Ajuda no raciocínio, no equilíbrio, na coordenação motora. E a dona Maria Ruth é a prova viva que a terceira idade curte um videogame. Dona Maria Ruth, por que dessa paixão pelos jogos, pelo videogame? Eu não sei de onde veio a paixão. Foi assim, eu comecei comprando um Atari para o meu neto pequeno, porque ele tinha assim, uma certa dificuldade. E aí eu gostei mais do que ele. E daí pra cá foi PlayStation, foi
Como é que chama? PlayStation, Super Nintendo, Não, Atari. o Super Nintendo. Foi o Nintendo. Comprei pra ele, mas eu jogava. E aí foi o PlayStation 1, PlayStation 2, e foi. E a paixão continuou. E a paixão continuou. Eles cresceram e eu continuei menina aqui. Eu tenho um neto, irmão dela, que aprendeu a tocar violão de ver eu tocar e hoje é o Guilherme. Ele hoje toca, aprendeu sozinho, né? Aí dei pra ele o violão. Fica com você. Continuo com os videogames. O que você acha? A sua esposa jogando videogame, você fica aqui assistindo de camarote? Gosto de ver. Acho bom. Eu fico feliz que passa o tempo dela, ela não fica à toa, né? E ela gosta, acha bom, só que ela é melhor do que eu nem sei jogar esse videogame. Olha, ela é muito boa pra jogar e assim, ela sabe as estratégias certinhas, sabe as artimanhas certinhas de jogar, então ela é bem melhor que eu pra jogar. Dona Maria Ruth, vamos ver então quem é o melhor, né? Então, vamos ver. Vamos ver se você consegue me derrotar. Ganhou. Deu sorte? Deixou, né? Deixei não. Deu sorte? Da próxima vez eu vou mais sério, tá bom? Da próxima. Mas eu vou treinar aí. Vai treinar? Ela ganhou mesmo, Fernando? Ganhou, ela é boa. É um jogo difícil, muita coordenação motora. Queria até perguntar para a doutora Isadora a importância mesmo que você aprofundasse mais nessa questão desses jogos do videogame. Até que ponto pode melhorar a vida de um idoso? Hoje em dia, esses videogames que você participa, né, do corpo, de movimentação, eles têm sido utilizados na reabilitação física desses pacientes em grandes centros, eles têm feito parte. E entra naquela questão de novos conhecimentos, novos aprendizados, porque o videogame está sempre modificando, então você tem que ter um raciocínio mais lento, um reflexo, um raciocínio mais rápido, um reflexo mais rápido. Então, movimentar o corpo, né? Porque você vai movimentando o braço, você acaba, isso é bem interessante. E tem jogos assim que bate aquela adrenalina, né? Alguns, de certa forma, pode ser perigoso, batimentos cardíacos. Não, assim, você vai aumentar um pouquinho, mas logo depois tem um descanso, né? É importante, se você lidar com muita adrenalina, você ter um preparo físico, né? O idoso hoje, ele tem que entender que a atividade física é indispensável para um bom envelhecimento, né? Para manter o cérebro ativo, vai precisar da movimentação no teclado, né? Então, ele precisa da atividade física para movimentar o videogame, para participar das... Então a dona Maria Ruth pode continuar tranquilamente. Deve continuar. Queria fazer uma pergunta para a doutora Isadora. Vou fazer pela minha avó essa pergunta, inclusive, né? Não estava combinado isso com ela não, mas eu tenho certeza que ela faria. A minha avó é uma dessas avós conectadas e ela tem computador, ela fica nos joguinhos dela lá até 2 horas da manhã. E a desculpa dela é que ela está prevenindo o Alzheimer. Isso ajuda mesmo a questão de praticar os jogos, de leitura, ela faz tudo isso porque ela morre de medo de Alzheimer. Na verdade, quando você procura melhorar a sua parte de memória, tudo que você tirar o seu cérebro do conforto é interessante. Tem gente que fala, eu faço palavras cruzadas por causa do Alzheimer. Mas se você fizer a palavra cruzada de forma automática, sem raciocinar, aquilo já não vale como estímulo para o cérebro. Então, o ideal é você tirar o seu cérebro da zona de conforto. Então, se você está acostumado a ler romance, lê ficção, passe a ler ficção, vamos começar a ler outras partes do jornal que você não está habituado, para você não fazer aquela leitura sem realmente raciocinar sobre aquilo. Mas é muito interessante. Parabéns para ela, que ela deve continuar. Incentivar ela a praticar jogos diferentes, inclusive, com né? Para não certeza. Doutora Isadora, antigamente a gente falava que a leitura era um ótimo exercício para memória, para prevenir até o envelhecimento, né? O que a gente falava que as pessoas ficavam
gagás, né? Aí começou a se incentivar a leitura. O exercício feito através do computador, dessas novas tecnologias, ele equivale a uma boa leitura? Com certeza, novos aprendizados. Na verdade, se você fizer uma leitura automática, sem raciocinar, sem tentar memorizar, que não é incomum, às vezes você lê um livro inteiro e quando você chega lá no fim, você lembra vagamente de algumas coisas. Isso não tem nenhum benefício. O que você precisa é de fazer uma leitura no computador ou no livro, de forma raciocinando, né? E estimulando. Agora, é interessante a gente lembrar que é importante manter o cérebro ativo, com leitura, com estímulo, mas a gente precisa de movimentar o corpo. Os estudos, quando a gente pensa em Alzheimer, já mostram que o exercício físico é tão importante ou mais importante que o exercício intelectual. Então, é importante unir os dois. É porque a impressão que a gente tem é que o computador, ele estimula mais. Se você pensar, ao ler um livro, você imagina aquele local, você viaja para aquilo que você está lendo. Mas o computador, você trabalha a parte motora, você tem a imagem que você lida, a fala muitas vezes, se você, né, começa a conversar através do computador. Não tem essa diferença ou tem? Eu quero saber o seguinte, o que é melhor? O idoso ficar diante do computador, jogando no Facebook, ou fazendo pesquisa no Google, ou ele fazer uma boa leitura? Não tem o melhor. Primeiro, tem que ser uma atividade prazerosa. Então, se você mandar um idoso que não gosta de computador, fazer uma atividade na frente do computador que não vai trazer um sentimento de prazer para ele, talvez isso não vai ser importante do ponto de vista da memória. Então, o ideal é que ele faça algum tipo de atividade, que não faça sempre a mesma atividade, procure estar sempre modificando para estimular o cérebro, tirar o cérebro do conforto dele, né? E um pouquinho de computador, um pouquinho de leitura, novas leituras, um jornal, tentar fazer uma leitura e depois memorizar o que acabou de ler, isso tudo são coisas interessantes. Chegou uma pergunta aqui do Pedro Gouveia via e-mail. Ele fala o seguinte: não é perigoso os avós mudarem o cotidiano? Afinal, eles querem descansar. Ele que é o neto da Dona Maria. Quem quer descansar, avô ou neto? O idoso Segundo ele, é idoso. Sei não. Hoje em dia, o idoso não é mais esse perfil do idoso que quer descansar, que quer fazer comida para uma família. É um idoso que quer fazer parte socialmente. Para ele fazer parte socialmente hoje, é importante que ele detenha o conhecimento das tecnologias. Né? Mesmo porque às vezes você senta na mesa, o neto está no Face, o outro neto está no Face, senta no Face e manda mensagem e continua interagindo. Então, sair dessa área onde o idoso só quer descansar hoje em dia não é muito mais a realidade desse idoso. A gente tem esse idoso que às vezes não quer mesmo, quer ficar mais quieto. Mas a gente tem o contrário, né? Por exemplo, eu vivencio alguns casos em que os filhos brigam porque os pais não quietam, não param. Tem que ter esse equilíbrio também? Ou não? Pode deixar se o idoso estiver disposto e quiser, é interessante que ele mantenha esse ativo, né? E vivencie os seus anos, né? Ele tem direito. Nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco vamos ver até onde o corpo passa a ser o limite. Fernando conheceu um atleta que tem quantos anos, Fernando? 76. 76 anos. Voltamos já já. É preciso saber viver. Por telefone, por Orkut, por carência, por site, por decadência, por vontade de brilhar. Por Facebook, por e-mail, por esmero. Nós vamos conhecer agora o senhor Custódio Lopes, um atleta de 76 anos. Ele encontrou no esporte a saúde e a vitalidade. Além disso, o nosso vovô é um colecionador de medalhas. Seu Custódio, conhecido como Cobrinha de Goiás, sempre foi atleta, mas somente aos 51 anos, em 1989, que ele se dedicou ao atletismo. E hoje, ele é exemplo para todo o mundo. Seu Custódio,
Como você se sente em correr tanto, conquistar tantos troféus? Eu me sinto bastante honrado, porque para adquirir tudo isso aí tem que ter raça, tem que ter qualidade, tem que ter preparo, né? E as pessoas da sua idade, quando elas falam que você está correndo com 76 anos, eles ficam surpreendidos? Como eles se sentem? Eles falam que é surpresa para eles. E os mais novos que vê, fala que se chegar a minha idade correndo o que eu estou correndo, eles estão satisfeitos, sabe? Eles ficam admirados da minha disposição, meu preparo, né? E eu corro tranquilo, sem ficar forçando, sabe? Qual é a receita para isso, ter essa saúde, essa longevidade física? O melhor remédio para o ser humano é exercício. Então eu fico satisfeito com isso e eu também tenho prova disso, que eu já tive uma enxaqueca há 20 e tantos anos atrás, eu sarei correndo. O médico disse que não tinha conserto não, enxaqueca disse que não sara. Aí quando eu sarei, voltei lá e falei para ele, pode dar receita para os seus clientes que correndo sara. Seu Custódio, corre todos os dias? Todos os dias e vou correr agora para você ver o meu pique. Quantos quilômetros? Eu corro 10 brincando. Vamos lá. Vamos lá. O ritmo é forte. Seu Custódio é um exemplo aí de atleta cobrinha de Goiás, né? Se Deus me abençoar, eu quero correr até os 99 anos. Vou ficar de férias no 100. Fernando, ele disse que corre 10 quilômetros. Você conseguiu? Por dia. Você fez quantos passos com ele, Fernando? Eu dei uma voltinha já. Estava cansado. Doutora Isadora, até que idade é recomendado correr? Ele pretende, o seu Custódio pretende correr até 99. Se tiver preparo físico, condicionamento, eu indicaria até os 120 para ele. Não tem limite, pode correr. Você tem que só condicionar, né? Pois é, mas e o risco de quedas, aquilo que a gente ouve falar? Mas ele tem todo preparo. O atleta idoso, ele vai cair menos. Com certeza. O idoso preparado, o idoso fortalecido, ele cai menos, ele vive melhor, ele não é tão acometido por dores. O ideal é isso mesmo, atividade física. Isso aí é o ideal para todo mundo, até mesmo porque à medida que você envelhece, você perde massa muscular. Então você começa a ter algumas limitações e as dores, com essa perda de massa muscular, as dores começam a ficar mais intensas. Então o exercício físico, ele é fundamental para você continuar indo ao banheiro sozinho depois dos 80. Não é assim uma atividade física importante para continuar correndo, é para você ser independente dentro da sua casa. Dona Maura, a senhora faz atividade física? Eu faço. Eu faço caminhada, faço alongamento. Parei com a hidroginástica por causa da pele, que não está boa, né? Mas vou começar de novo a hidroginástica. Estava fazendo pilates. Que disposição, hein? Danço. Amo dançar. E nas horas vagas ainda é modelo, né, dona Maura? É, assim que pode, né? Vários telespectadores querem saber o telefone do Senac. Qual é o telefone? Só passa para a gente, para os telespectadores que ligaram aqui. O telefone do nosso atendimento é o 3219-5180. Só repete mais uma vez. 3219-5180. Ok. Tem outra participação aqui do Elias Messias. Para você, dona Maura. Fala, se quiser ganhar um novo neto virtual, me adiciona no Facebook. Elias Messias. Porque você é linda. Estou de parabéns. Obrigada. Ai, gente. Existe hoje, a gente veio falar em propagandas de academia de ginástica cerebral, que são exercícios mesmo. A gente viu o Joelias colocando aí a preocupação da avó dele, né, com o Alzheimer. Existe uma atividade constante assim que você faz com a mente que pode te manter mais jovem? Com certeza. Hoje em dia, quando você fala de memória, você fala em reserva cognitiva. Então, para você perder um tanto importante de memória a ponto de começar a fazer falta, se você tiver uma reserva cognitiva muito importante, se tiver uma reserva de memória bem abundante, então você tem que perder muito para começar a fazer falta. Então, pensando nisso, hoje os tratamentos
das doenças de memória, principalmente da doença de Alzheimer, tem a reabilitação neuropsicológica, que algumas clínicas se propõem a uma psicóloga especializada nesse atendimento, fazem atividades coletivas ou individuais que trabalha esses novos aprendizados, estimula o cérebro a sair da sua zona de conforto, e a gente, na literatura assim, médica, a gente tem bons resultados. Hoje em dia faz parte do tratamento da doença e da prevenção. Então o segredo é mexer o corpo, mexer a mente. Isso. Ó, Joelias, chegou uma pergunta aqui também no nosso e-mail, do Júnior, da Júnior G. Ponto. Algum aluno seu já o surpreendeu? Eu acho que todo aluno é surpresa, assim, né? Principalmente se tratando desse público da terceira idade, que, como eu falei, muitos chegam com o preconceito, às vezes uma resistência com a tecnologia, com o curso, acha que não vai aprender muita coisa, né? E eu diria que a surpresa talvez é maior até para a família do que para a gente, né? Porque a gente acaba que todos os dias a gente vê a gente tem essa surpresa ali, a gente tem essas novidades, né? Mas para a família, eu vejo que até os idosos, esses alunos nossos, eles se sentem muito gratificados quando eles aprendem alguma coisa fora daquele círculo deles ali da família, né? Fora do círculo de confiança, digamos assim. Porque eles chegam em casa e vão contar para o filho, para o neto, que aprenderam que já tem Facebook, e não foi ninguém ali que fez para ele, né? Que já adicionou ele no Facebook, que já aprendeu a enviar um e-mail, que sabe pesquisar no Google sozinho, né? Então a gente se surpreende muito frequente com esse tipo de público. E tem esse lado interessante que você colocou no início, que é a interação com o outro, né? Eles acabam conhecendo outras pessoas e fazendo amizades, isso... É um evento social. Um evento social, né? Assim, até que em finalização de turma, geralmente eles fazem alguma coisinha ali, né? Levam um lanche para dentro da sala e tal, para fazer, celebrando a finalização da turma, porque realmente criam vínculos ali. Formam novas amizades, a oportunidade de se conhecer melhor e de conhecer mais gente. Né? Dona Maura, o que o neto seu ganha com uma avó moderna, como você? O que ele ganha de diferente? Eu acho que ganha tudo de bom, né? Porque uma avó que interage bem é outra coisa, né? Do que ficar bem paradinha. Então, acho que é muito bom. A senhora ainda faz o almoço de domingo? Faz. Junta a família? Isso. Só que aqui na minha casa é lá uma vez, porque onde eu moro é mais restrito, é pequenininho, né? Mas todos os domingos nós ajunta os filhos e os netos, almoçam tudo junto. É porque isso parece que também está ficando uma prática rara, né? A avó moderna não quer mais ir para a cozinha domingo e alguns filhos e netos reclamam, né? Aí chegam os bonitinhos lá, passaram a manhã no clube, em algum lugar, almoçam, vai embora, ela fica com a bagunça, com a casa lá, né? Para cuidar, né? Não, mas na minha família é diferente. Todos ali ajudam a fazer, ajudam a lavar e comem muito mais também. Tá certo. Joelias, se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo e que querem ensinar alguém, um idoso que mora com você, a mexer no computador. Vamos fazer mais ou menos uma aulinha aqui pra gente. O que é a primeira coisa? É comprar o computador realmente? Como é que é? Você liga o computador, sabe o computador? Dá um passo a passo aí pra gente. Esse passo a passo, assim, de como ensinar, eu acho que às vezes é meio específico, né? Vai depender do objetivo, do que quer aprender. Mas eu diria que o básico dessa aprendizagem, a primeira coisa para quem vai ensinar é ter paciência. E a segunda coisa para quem vai aprender é ter paciência também. A gente diz muito isso lá, porque é um processo, principalmente quem vai fazer isso em casa, é um processo novo, complicado para as duas partes. Para quem está aprendendo, é uma tecnologia nova, são conceitos novos, talvez tenha barreiras, preconceitos, resistências que ele vai ter que vencer para poder aprender. E para quem está ensinando também é diferente. Igual eu mencionei já antes, né? A pessoa que é mais jovem, ela tem, às vezes, uma predisposição, uma velocidade de aprendizagem diferente. Então, para você ensinar também para o idoso, você tem que ter mais paciência, tem que ser mais um pouco, talvez até mais repetitivo, né? Precisa de praticar mais para gravar. Deixa eu só abrir um parênteses, porque quando você
está no mercado de trabalho, você é obrigado a aprender. A gente tem aqui na televisão algumas pessoas que, quando o computador chegou, eu não vou usar isso, não adianta. Aí aprendeu datilografar no computador, mas com uma grande resistência em utilizar essa ferramenta, né? Mas no trabalho, se você estiver no mercado de trabalho, você tem que aprender. Você acaba aprendendo por aquela repetição, por essa repetição que você citou, que ela acaba tendo que acontecer mesmo. Mas a pessoa, o idoso, que não trabalha, que está em casa, que quer apenas mexer com o computador, aprender a lidar com o computador, conhecer as redes sociais, fazer uma pesquisa, como é que seria isso? O que você orientaria? Olha, você vai ter que aprender primeiro, você liga, você faz seu e-mail, você faz Facebook, mais ou menos assim. Eu vou te falar como que acontece mais ou menos no nosso curso, que a gente estruturou ele dessa forma que a gente acha que seria uma forma lógica, mais fácil de se ensinar essas tecnologias. O primeiro contato é aprender os dispositivos de hardware, que é a parte física do computador. É aprender o que é o computador, né? Onde que é a parte do computador que pensa, digamos assim, aonde que é o monitor, o que é um teclado, o que é um mouse, para que serve cada um desses dispositivos, o que é uma impressora. E às vezes a gente até cita alguns outros itens de tecnologia, né? E muitas vezes eles perguntam, antes da gente ser proativo em dizer isso, celular, qualquer integração de um celular, de uma câmera digital com um computador, né? Então, o primeiro contato é isso, apresentar, digamos, o computador para ele, né? Para esse público nosso, a parte física. Depois a gente apresenta a parte lógica, que seria a parte de software, como que o computador funciona, por que ele funciona, né? A gente explica de uma forma geral como que isso se dá, e que tem um sistema operacional, né? Geralmente o Windows ali por trás, que vai funcionar esse computador, que vai interagir, vai permitir essa interação do usuário com o computador, né? Então tem uma aula que vai dar os conceitos básicos de como manipular arquivo, como transferir um arquivo de uma máquina fotográfica para o computador, né? A partir daí vão ser as noções de digitação. Geralmente essas noções de digitação vai ser em algum software de digitação, ou mesmo em um editor de texto, né? Onde ele pode escrever, sei lá, uma carta, uma receita, alguma coisa do tipo. E aí, a partir do momento que ele já tem essa noção de digitação, que ele já sabe manusear o mouse, né? Porque acaba que quando você está digitando, você tem que apagar, clica aqui para poder voltar naquele lugar, colocar uma letra a mais, tirar. Então, você está usando o teclado, pegando habilidades com o teclado e com o mouse ao mesmo tempo. A partir do momento que já se tem essa habilidade, a gente parte para a utilização de internet, né? Aí vai ser fazer pesquisas, utilizar o Google principalmente para fazer pesquisas, acessar o portal de notícias, né? Para poder... Esses sites que tem diversos tipos de notícias agregadas para facilitar a leitura das notícias. Depois a gente faz a criação de e-mail, né? Ensina a entrar num site de e-mails, né? Gratuito, criar esse e-mail. A professora faz várias vezes, depois várias aulas, entrando novamente no e-mail para tentar que o aluno não esqueça, exatamente para fixar como que é esse procedimento. E tem turmas também nossas, geralmente as turmas, aquele segundo módulo que eu mencionei, né, que seria um módulo um pouco mais avançado, ensina a criar uma conta do Facebook e a navegar em várias coisas ali, a procurar alguns amigos, algumas coisas assim. Obrigada pela aula. Você que tem um vovô em casa que não quer sair para fazer o curso, tem aí algumas dicas. Só registrar a última participação aqui do Guilherme Prado. Minha avó é um doce, ninguém tem mais paciência do que ela. Por que, dona Maura, as avós são tão pacientes? Ué, porque ela já é bem vivida, né? Ela já sabe tudo que o neto está querendo, então ela vai com calma, com paciência para chegar onde ele quer. Certinho. Você sabe o que eu acho também? A gente tem um ditado que fala, a gente devia nascer velho e morrer novo, né? Porque depois que a gente viveu muito, a gente vai ver que não adianta pressa para nada, né? Não adianta. Muito melhor aproveitar cada momento, né? De maneira nenhuma não adianta querer correr, porque, né, vai chegar lá. Isso mesmo. Dona Maura, muito obrigada pela presença da senhora aqui, um prazer conhecê-la, viu? Igualmente. Muito obrigada ao Joelias Júnior, supervisor de informática lá do Senac. Vamos repetir o telefone para as pessoas ligando e pedindo o telefone? É o 3219-5180. Me permite só falar quando tem início das próximas turmas? Pode, claro. Trouxe uma colinha aqui para facilitar. A gente tem turma de informática básica para melhor idade, iniciando no dia 4 de agosto pela manhã, no dia 1º de setembro também pela manhã,
e no dia 22 de setembro, no período da tarde. E aí a gente tem uma turma, aquele segundo módulo, que é um pouco mais avançado, para quem já fez informática básica para melhor idade, ou para aquele avô que já tem um pouquinho mais de conhecimento, né? Que também inicia no dia 4 de agosto, que é no período da tarde essa turma. Muito obrigada. Eu que agradeço. Doutora Isadora, prazer recebê-la aqui. Agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer e nós estamos à disposição. Obrigada. Fernando, boa noite. Boa noite, Zete. Boa noite a você que participou com a gente, assistiu o nosso programa. Não perca o reprise no próximo sábado às 7 da noite.